Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso quadro Vivendo de Propósito. É isso aí, nós estamos aqui tentando te ajudar a viver de forma mais intencional. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para te ajudar nessa construção, que é um dos propósitos que Deus tem para nós é espelharmos a Jesus aqui na Terra. E para isso, eu trouxe meu amigo aqui, pastor Davi Moraes. Pastor, obrigado por ter vindo aqui para nos ajudar a falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez, pastor Wellington. Obrigado você que tem assistido os nossos vídeos. Nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre esse entendimento que precisamos ter de sermos a semelhança de Jesus Cristo aqui na Terra. E eu quero usar um texto bíblico, inclusive, né? A gente sempre vai apontar para a Bíblia, sempre vamos usar a Bíblia como base, como fundamento para as nossas conversas aqui. E se você estiver aí na sua casa e quiser abrir a sua Bíblia, Romanos 8, 29, que diz assim: Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O apóstolo Paulo ele está nesse texto bíblico aqui, falando claramente sobre uma glória futura, né? Sobre o futuro principalmente. Mas eu quero me ater nesse texto bíblico, porque esse texto bíblico fala sobre uma vivência que nós precisamos ter aqui na Terra. E principalmente enquanto estivermos aqui, né? Deus ele não nos chamou apenas para ir a um culto, Deus não nos chamou para sermos apenas religiosos. Deus nos chamou, e aí eu acho interessante a palavra predestinou, ou seja, separados para um propósito. Fomos separados para um propósito. E que propósito é esse, pastor Wellington? Simples, é o propósito de sermos conformes. Em outras versões vai dizer semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Essa palavra conformes aqui, ela casa com Romanos capítulo de número 12, quando o apóstolo Paulo está dizendo para não se conformar. Então, lá em Romanos capítulo 12, ele está nos dando uma advertência para não sermos, e o conformar é tomar a forma ou ser igual, né? Lá ele está dizendo para nós não sermos igual ao mundo. Aqui ele está fazendo um link dizendo que nós devemos ser conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que precisamos espelhar Jesus Cristo por onde nós passamos. E isso precisa ser intencional. Espelharmos Jesus Cristo na nossa família, espelharmos Jesus Cristo no nosso trabalho, espelharmos Jesus Cristo na maneira como lidamos com os nossos problemas, com o nosso dia a dia. Isso tudo vai fazer com que nós espelhemos Jesus Cristo e vivamos a glória do reino de Deus já aqui no presente e agora. Então, essa é a importância de nós vivermos de maneira intencional e perguntarmos a nós mesmos muitas das vezes, como é que Jesus reagiria nessa situação? De que maneira eu estarei espelhando Jesus Cristo? Sendo a transparência de Jesus Cristo, né? Ou seja, transparecendo Jesus. De que maneira as pessoas verão Jesus em mim? Né? Então, o texto bíblico ele tá nos instruindo a essa transparência, a sermos essa semelhança de Jesus Cristo e a vivenciarmos isso. Mas de que maneira? Primeiro, nós precisamos entender que Deus apenas não nos salvou. Ele também quer nos transformar. Quer que nós sejamos, porque o texto bíblico está dizendo, o texto bíblico ele é claro ao dizer o seguinte, a fim de serem, ou para serem, conformes à imagem do Filho de Deus. Então, isso é uma transformação diária, uma transformação por dentro, mas também uma transformação por fora, né? Então, isso vai acontecendo gradualmente. É interessante esse assunto, pastor, porque é importante, pessoal, nós entendermos isso.
que Deus nos chamou para vivermos igual Ele quer que nós vivamos, né? Com um propósito, vivemos de forma intencional para espelharmos a Ele. É interessante que a igreja primitiva entendeu tanto isso que eles agiam igual a Jesus. Pedro, Tiago, João, tanto é que na Antioquia eles foram chamados de cristãos, que significa o quê? Pequenos Cristo, ou seja, eles refletiam a Jesus. E eles viviam de forma intencional, eles aprenderam a viver de forma intencional, que é o quê? Exalar o bom perfume de Cristo, né? Isso é interessante, porque desde a igreja primitiva já vem esse padrão que o senhor está falando, de ser igual a Jesus. E a nossa missão também é essa, né? Ser igual a Ele, buscar ser igual a Ele. Exatamente, né? Esse é o nosso padrão, refletirmos até que as pessoas vejam Cristo em nós, né? O apóstolo Paulo, em Gálatas 4:9, se eu não estiver enganado, ele vai dizer: eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação, que o discipulado, que a evidência do discipulado é que Cristo seja formado em nós. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu quero discipulá-los a ponto de vocês serem iguais a Jesus Cristo. Então, é importante nós entendermos justamente isso, né? Que esse caráter, e aí essa transformação de a semelhança de Jesus Cristo, ela começa no caráter. Né? Essa história de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, não, esse é o meu jeito, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não quer que vivamos em um padrão diferente do padrão de Jesus. Não quer que vivamos um padrão, uma vida ou um caráter diferente do de Jesus, né? É impossível, e aí se nós não acreditarmos nisso, nós perderemos a essência do evangelho, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é um poder o quê? Um poder ineficaz, que não pode transformar o caráter? Não, muito pelo contrário. A palavra poder, né, ela tem um sentido no original de dinamite, né? Ou seja, ele vai explodir tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus Cristo e vai transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Então começa no caráter, na integridade, em quem nós somos na nossa essência, em quem nós somos quando as luzes se apagam, em quem nós somos quando fechamos a porta do nosso quarto, quem nós somos quando ninguém está vendo, né? É justamente isso que é caráter, e isso realmente é o que reflete Jesus Cristo diariamente. É interessante, pessoal, então guarde isso aí. Para você viver de propósito, você precisa entender que nós temos que buscar parecer ser igual a Jesus. Ponto. Segundo, nós vamos viver uma transformação em Jesus, como o pastor acabou de falar, que ele vai nos transformar, vai nos moldar. E pode ter certeza que se você entender isso, sua vida vai mudar, porque você vai viver de forma mais intencional, mais proposital. Você vai acordar de manhã e falar, não, eu preciso agir como Jesus, preciso refletir Jesus na minha casa, preciso refletir a Jesus na minha paternidade, na minha maternidade, para quem é mãe, entendeu? Então, isso é você viver de forma intencional. E quando você decide seguir a Jesus, você pode ter certeza que as coisas vão fluir na sua vida, vão ser diferentes. Ele vai te transformar, vai te dar valores, princípios, ensinamentos diferentes. Então, se você quer viver de forma intencional, lembre-se sempre disso. Você precisa espelhar Jesus, buscar espelhar Jesus todos os dias. É uma luta diária, né? A gente vai muitas vezes nossas ideias vão querer surgir, mas nós temos que sentar para, não, eu quero refletir Jesus. É viver de forma intencional, é traçar um objetivo e ir rumo a ele, né? É assim que nós devemos viver de forma intencional. Exatamente. E em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade. Não, essa área aqui, ó, eu tô mais parecido com Jesus. Mas essa daqui ainda não. E é normal, você que está nos assistindo, é normal a gente ter uma área mais parecida com Jesus e outra não. Mas a intenção é que nós comecemos a transformar essa área que não está tão parecida com Jesus, a viver isso também. Por quê? Porque senão a gente fica acomodado. Não, eu na minha família eu já pareço mais com Jesus, mas no meu serviço não. Na minha profissão não, né? Não, na minha profissão nada a ver, pastor. Eu posso fazer o que eu quiser no meu trabalho. Lá eu não preciso ser um crente. Não, você não precisa ser um crente chato, né? Aquele crente que tipo assim que é soberbo em santidade, que quer
que a sua santidade seja evidenciada. Não, mas você precisa ter um caráter que evidencie Cristo em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Eu falo que é normal o sentido de uma área não estar desenvolvida, porque nós estamos em constante transformação. Esses dias eu estava analisando Efésios capítulo 4, e ele vai falar justamente sobre isso, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E aí, isso me fez lembrar, pastor Wellington, quando a gente vai crescendo, a gente vai riscando a parede conforme vai crescendo, né? Então, o que evidencia a maturidade? Quando a gente já está lá em cima e às vezes nem não consegue mais aumentar essa altura. E aí, colocando Cristo em uma altura e nós no desenvolvimento cristão e na jornada cristã, nós ainda estamos ticando ainda a nossa altura até chegarmos à estatura de Jesus Cristo. Ou seja, até refletirmos o caráter dele. Muito bom. Pastor, mais uma vez, que bom esse bate-papo. Espero ter edificado a sua vida aí, pessoal, você que está do outro lado, tá bom? E nós vamos falar ainda sobre isso aqui nesse quadro, sobre como você viver de forma intencional também no seu trabalho. Vamos abordar mais a fundo ainda também como você viver de forma proposital na sua família. Pode ter certeza que virá conteúdos bons ainda por aí para edificar a sua vida, sua casa e a sua família, tá bom? Pastor, obrigado por ter trago essa palavra para nós aqui nesse vídeo, que Deus possa abençoar a sua casa e continuar abençoando o seu ministério. Tá bom? Obrigado mesmo. Amém. Eu que agradeço e que o Senhor abençoe sua vida e que você sempre seja um espelho de Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, rapidinho aí, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam edificadas. Se esse vídeo edificou, então compartilha aí para que edifique também outras pessoas, seja um missionário mandando a mensagem de Jesus para mais longe, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreva. Nós temos vídeo toda semana para edificar a sua fé, falando sobre propósito, temos podcast. Tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.